mulher no leito de morte, aqui no Brasil, chega pro marido e fala: querido, eu tenho o último desejo. Aí ele fala: pois não, eu faço o que você quiser nesse momento. Aí ela fala: eu gostaria de ser enterrada em Jerusalém. Aí ele olha pra ela e fala: querida, isso não vou poder cumprir. Aí ela fala: por quê? Por quê? É o meu último desejo. Ele fala: não, porque lá tem uma lenda que diz que se você ser enterrado lá, você vai ressuscitar em 3 dias e eu não quero. Chega dessa porra. Nossa! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 3 Elementos. Pirulinha, hoje falaremos... As pessoas é que tem que falar que são bem-vindas. Não, porque a gente já teve essa discussão. A gente já discutiu tive isso essa por discussão. mais 5 anos. Somos nós que estamos entrando nas casas e nos celulares das pessoas. Ouçam então, as- elas não. é que tem que dizer que nós somos Não, bem-vindos o seu na ponto casa de delas. vista não é um ponto de vista correto, porque elas optaram por apertar o play do YouTube e, portanto, elas estão entrando no nosso conteúdo. Então, elas são bem-vindas ao nosso conteúdo, uma vez que A célebre é discussão. uma escolha, Quem entra em quem? Esta é a célebre discussão. desde que seja combinado entre É. 2 adultos. Eu não vejo problema nenhum em quem entrar em quem. Você vê algum problema? De jeito nenhum. Quanto isso é relevante para sanar os males da humanidade? Cara, a humanidade é movida a quem entra em quem, não é? Ah, ok, nesse movida- sentido tudo é, bem. Eu acho movida que pra é- frente, pra pra trás. Pra trás, frente, pros pra trás. lados. Pra O que frente, que eu pra quis trás. dizer? Mas a gente É. tá numa... Tem vários momentos de pouco entendimento nos últimos horas. Exato. Exatamente. Tupá Guerra, Seja senhoras e bem-vindo mais senhores. uma vez. Muito obrigada, gente, por me receber A aqui. Tupá agora vai... Ela é da casa. Tem projetos futuros. Calma. Não vou dar tanto Vai spoiler. ter lançamento de coisa aí. Vai ter lançamento de coisa aí. Então, provavelmente, vocês verão a Tupá aqui com uma certa frequência, como aqueles amigos que a gente sempre fala que a gente gosta bastante, que vão estar presentes aqui É. conosco sempre. E os que a gente não gosta bastante também. Também. Mas que- Também, também Todos vão estar vocês, aqui. todos vocês. Todos vão estar aqui, é isso. É. E o Que Altair festa. que me substituiu, O Altair né, que te substituiu estava lá na brilhantemente. coisa, esse Felipe Figueiredo vai voltar Felipe Figueiredo também. que volta. Né, o Felipe falou que só o problema é os dias que a gente grava, né? Porque ele É, o o dia que do ele xadrez grava. verbal. É, o dia é. que ele grava o xadrez verbal. É, Ah, então, desculpa, ele complicado. botou nesse dia só pra não... Ele botou alguns anos antes, nesse dia, sabendo que algum Antes dia... do 3 Elementos existir. Isso. É. Porque ele sabia que no futuro os 3 elementos existiam e ele precisaria colocar. Outra Olha que a vai voltar aqui perspicácia. dessa galerinha também, dessa galerinha da Essa história. gente. Dessa gente. Ah. Esse povinho da história. Henrique Caldeira. Henrique Caldeira Vai estar aqui voltar conosco também, gravando verdade. conosco. Mas Né, dessa cara? gente Dessa da vez você vai história. estar presente? Ah, por favor, né? Não, por favor, não. Você fala como se fosse culpa nossa você não tá aqui quando o Henrique veio. O Henrique é um dos caras que eu mais queria conhecer, bater papo. Aí no dia que eu não posso ir, Não, no dia que ele pode ver. no dia que eu não posso vir, aí Não, vocês aí eu- eu só soube na semana seguinte. Aí a gente grava. Lembra aquele dia que você não foi? Não, calma. Gravamos com o Henrique. Calma, Eu fiz você de só propósito. Peraí, casos Não, de família, espera. casos de família, vamos lá. Tupá, se você entrar no Google Agenda, Ah, não sei se você conhece essa tecnologia, já ouviu já falar? ouvi falar, já ouvi Então, falar. se você entrar no Google Agenda do 3 Elementos, lá na agenda tem os convidados até abril. Eu lembro. Não, eu acho que foi em cima isso aí. Não Foi foi, em cima da não. hora. Não Foi em cima foi. da hora. Foi em cima da hora. Não foi. Vamos Ah, investigar, não vamos foi. investigar. Foi em cima da hora, mas foi assim. Ele É me isso ligou aí. e falou assim: Ô, tô em São Paulo. Bora gravar? Aí, Bora ó. gravar. E era Aí o dia falou que eu assim, não podia. Puta, é o dia que o Ruas não vem. Ah, que pena. Ah, tá bom, paciência, azar dele. Foi excelente a gravação. Ah, ele Foi fa- excelente. Não, ele pior que falou a gravação foi azar muito o boa mesmo. dele. Ele falou, espera só ele voltar Não, a aqui. gente então. falou. eu Eu estava falei. feliz em ver o Henrique. Não, eu só falei queria- azar dele. Henrique, você me aguarde. Não, o Henrique falou que pena, eu Ah. falei azar o dele. Tá bom. Eu falei azar o seu, Então, tudo porque... bem. Eles Não, estão você- defendendo o Henrique. Pra então gente não. foi ótimo. Mas hoje, Então, Carlos Ruas, Sim, hoje. qual que é o tema que a gente vai gravar hoje? Eu Mas- gosto muito quando a Tupá vem, porque É. são temas que eu gosto muito. São temas que eu trabalho nas minhas ilustrações. Cadê Eu as adoro. tirinhas com a Tupá? Adoro estudar religião, mitologia, capeta, Jesus, tudo isso é muito legal. E Então, hoje a gente vai falar especificamente de... manuscritos. Isso, Carlos Consegui? Ruas. Não, Não. São os manuscritos. são os manuscritos. Gente, Certo, eu velho. juro que quando a câmera desliga eu consigo falar. É muito certo, bom. velho? Ele tá se São os concentrando, manuscritos. gente. Eu Tava ta- se eu tava concentrando aqui. aqui pra falar. Deus Os- nos Deus Critos. humanos. E meu Manuscritos. cérebro não consegue saber qual que é o certo e qual que é o errado. Nem consegue nem escutar. De verdade, eu não tô zoando. Você não consegue nem... É manuscrito. Manuscrito. A hora que você fala Isso. manuscritos, você não consegue nem perceber que você falou errado. É que é muito trava-língua, é muito R com X que... Não, que é eu porque- X! Não, É, não, sim. não, mas Quem Mas em fala X é carioquês- você. não, mas eu em sou carioquês carioca! é Eu isso, sou é. carioca, Emílio. Manuscritos. É tudo X. É Tudo vira verdade. X. Eu odeio esse X. Aham. Tudo vira Fala X. músculos das costas. É terrível.
Não tem um terrível. X em músculos Os nas músculos costas. É igual a E a escola. frase É igual só sai... escola. Colégio. E de escola. Isso. Não, Como mas, diria a mas Carla ó, Eu consigo em- escutar o meu sotaque. Escutar. mas o Ruas é que ele é de Niterói. Então você vê que ele não coloca vogal. ele não faz ditongo. né? Ah, Ficar mas em fazendo Brasília a gente ditongo. faz de tombo Faz de tombo também. também? Em Vocês ficam Brasília? ditongando? É, tipo Luiz. A Luiz. Ah, não. Ou 12. O 12 a gente não faz. Doze vocês não Não, falam. Isso é coisa de É. carioca. 12, Mas a 12. Luz, a gente fala. Luiz. Arroz. Não, Na- arroz é mais comum, Nascimento. talvez. É. Bota um hino. O nascimento não, o É. pessoal não fala Nascimento. tanto em É, Brasília. Nascimento então. você fala. Rio de Janeiro é muito comum. Nascimento O você fala. nascimento. Mas isso é uma coisa bem interessante. Eu tava vendo o canal do Glossonauta, ele comenta isso daí. E ele fala que é do ponto de vista linguístico mesmo. Eles falam, no caso do dialeto do estado do Rio de Janeiro, eles colocam que o ditonguismo é uma característica típica mesmo. Uma coisa né? que eu não sei, mas que deve acontecer, porque isso é muito comum em criança, é a criança escrever o ditongo. Sim, Porque isso acontece Sim, com sim. outras vícios de linguagem, outras variedades. variedades de linguagem que a gente tem, por exemplo, escrever muito com N, isso. e aí a gente não fala muito. Ninguém fala muito, né? Muito. É muito difícil encontrar alguém que fala Talvez muito. algum português. Ora, mas a pois. gente... De trás dos montes. Mas as eles crianças- comem as vogais. Hã? Eles É. comem as vogais. Eles Como comem os as vogais. vogais, Então, São comedores de vogais. então é mútuo. Nossa. Eles falam mútuo. Muito. Mas as crianças escrevem muito, então talvez uma criança do Rio de Janeiro deva escrever os ditongos também quando tá Sim. aprendendo Mas a eles escrever. têm umas boas. Eu ouço um podcast português maravilhoso. E eles. Eu tô aprendendo termos, como por exemplo, falar que uma pessoa é muito chalupa. Chalupa. É, isso é uma chalupice. A pessoa doida. Um É. chalupa. Eu Interessante, acho chalupa é. um bom. A minha- bom nome. Eu o acho meu- chalupa bom de bom- falar. O meu contato com o idioma, com o português de Portugal é o Bruno Aleixo. Então é o máximo, é o máximo que eu tenho, né? Que tem o homem do bussaco. Cara, bom, enfim. Vai. Mas A gente- voltando voltando a ao gente vai falar de tema. manuscritos hoje. Na última vez, última live que você veio, falamos dos manuscritos do Cristo! Manuscritos! Ô, Rua, sabe o que A quer dizer gente já sei. manuscrito? Desculpa, Por que a gente só não deixa ele falar do eu jeito não que ele consigo quiser? começar esse quadro. continue, Rua, não, só uma pergunta. Compreendo Rua, a minha... Você entendeu? situação. Você sabe o que é um manuscrito? Eu tô tentando começar o quadro. É Você sabe o que é um escrito. manuscrito? Manuscrito. Mano escrito É à escrito à mão. Um mano escrito. Manuscrito. Manuscrito. Por isso que é manuscrito. Tá. É Mas escrito. continue, volte a puxar o tema. Da última vez que a Tupá esteve aqui. Coloca os Falamos sobre manuscritos. os manos escritos Isso. Isso. do Mar Morto. Isso. E hoje voltaremos a falar sobre eles. Sim. Mas não necessariamente do Mar Morto. Isso. Né? Tiveram outros pelo mundo. Tem os do Mar Vivo. Né? Olha só. os tá do Lago Morto. faltando Do Lago esse Morto. momento. E você tinha comentado nos bastidores que o Egito Antigo tem uns muito interessantes. Tem. E do qual eu não conheço. O único, sei lá, pergaminho que eu conheço egípcio é o papiro de N, que ficou conhecido no Ocidente como Livro dos Mortos. Né? Então estou curioso para conhecer Manuscritos. eles. Eles. E Carlos Ruas, adivinha por que Ah. a gente vai falar de algo do Egito hoje? Porque nós iremos viajar para o Egito! Porra, ainda bem que você Caralho! lembrou, Carlos Ruas. Eu achei que você não ia lembrar. Não. Foi quase. Meu delay é... Foi quase. Foi Então, eficiente. gente, esse aqui é o primeiro vídeo de viagem que a gente tá fazendo na série do Egito. Começa com a Tupá. Tupá tá no lugar da Camila aqui. A Camila estará nos outros vídeos de Egito. Então, não se esqueçam que sou eu, Carlos Ruas, Camilinha e Pirula que vamos viajar pro Egito. Talvez a gente envie mais gente aí. Vamos ver. Quem sabe? E se você quiser viajar com a gente, é só você dar uma olhada no link que tá aqui embaixo. Por quê? Porque lá você vai ter acesso a tudo da viagem, o roteiro, quais dias nós vamos. Então nós viajamos no dia 8 de outubro, voltamos no dia 20, são 12 dias de viagem. Tem um cruzeiro pelo Nilo no meio da viagem. Nós vamos para Jordânia depois que a gente sai do Sem Egito. crocodilos do Nilo, que Sem- aprendemos que são perigosos. E que não existem mais no Egito. Isso. Não Exato. vai dar Então, para surfar Não em vai dar para surfar num crocodilo, mas dá para viajar Então, conosco. então, assim, o crocodilo. você vai para o Nilo sem puni-lo. Sem puni-lo, puto. Por mais R$100 se você Você gostaria vai de um crocodilo pro viajar Nilo assim com sem você. puni-lo. Talvez um de Exa- pelúcia. Olha Exatamente. só. É muito Então, bom que eles gente, ficam dá uma bloqueados olhada de um aqui, porque quem tá organizando a viagem é a Inclusive Travel, que é a nossa Exato. parceira. Não somos nós. Não somos nós, ainda bem. Por quê? Ainda Porque bem. a Inclusive Travel sabe todo o esquema, conhece todos os hotéis
E o que é mais E a interessante gente vai do ficar nos Egito... hotel bom, viu? Hotel bom. Hotel bom. E no Egito, eles já... Pra Inglaterra, eles foram meio malucos. Eles abraçaram a nossa ideia porque eles não vão com tanta frequência pra Inglaterra. Mas pro Egito, eles vão sempre. É viajar para o Egito sem perrengue. Então- Resumindo. Então, venha para o Agito conosco. No No Egito. que nós vamos fazer É Então isso aí. clica no link que tá aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida de pagamento... Ah, Emílio, eu moro na Inglaterra. Já tem gente que já comprou, que vai da Inglaterra. Por quê? Porque é mais barato ir de lá pro Egito do que fazer o trecho que a gente vai fazer. Não faz É sentido possível? É possível. Ah, eu já tô na região, moro ali no Oriente Médio, eu moro num país vizinho ao Egito. Dá pra ir? É só conversar Moro com o pessoal. na Grécia. Moro na Grécia, dá pra ir? É. Pertinho, ali do lado. Se o Alexandre fez, você faz também, né? Se o Alexandre há muito tempo fez, por que você você não vai faz fazer também. Claramente agora? é possível. Claramente é possível. e Então, muito rápido. Clica no link, tira todas as suas dúvidas com a Inclusive Travel, forma de pagamento e uma coisa que o Rua sempre lembra, vagas limitadas. Porque Sim. a gente quer ter uma viagem legal com as pessoas que viajam com a gente. Não quer levar 100 pessoas e não conseguir conversar com Não todo pode mundo. sobrecarregar. Tem que ter um limite para a gente conseguir dar atenção para as pessoas, uma atenção de qualidade. Então, Exato. é limitado. É limitado Então não porque... deixe para... vou deixar para o último mês. Não, o último mês já era. O ano passado a gente viajou com 25, esse ano a gente acha que vai viajar com um pouco mais, mas a gente não quer explodir muito isso, porque senão a gente não consegue Para podermos interagir oferecer com um as ótimo pessoas. serviço de qualidade para isso aí. quem Perfeito. for viajar Então, com a gente. clica no link que tá aqui embaixo e dá uma olhada lá nas viagens. É Agora isso. que eu vi, alguém vai encher, porque eu falei que Alexandre veio da Grécia. Alguém vai falar que ele veio da Macedônia. E aí tem aquela briga de que a Macedônia agora virou Macedônia do Norte, porque a Mas a Macedônia do Sul é da Grécia. É, mas a Macedônia que o Alexandre o Grande veio não é a Macedônia do Norte. É a do Sul mesmo. É. Ah, então tá certo. Então ninguém vai reclamar. Quer dizer, algum Alguém vai macedônio reclamar. vai reclamar aí, vai falar que Você não, que é o único macedônio que tá vendo esse vídeo, Então, pedimos desculpas para todos os macedônios, É. o sindicato dos macedônios que estão assistindo a gente. é isso. Não, e pelas Não nos e cancelem. pela a pena que Macedônia. haja a cisão das Macedônias, né? A Macedônia do Norte e a do Sul, né? Sabe? Não vamos entrar nessa. Não. Chama o Felipe pra explicar melhor como Isso, funciona isso. essa parte, Ok. que ele vai Mas- saber mas melhor. Essa volta. história dos Balcãs, que é tão tranquila. É, Olha, tranquila, quase não nossa, tem aula- briga. Quase não tem Eu briga. fui dar uma aula um É. tempo atrás de história dos Balcãs. Eu falei, então, gente, eu tive que preparar muito tempo pra conseguir falar aqui, que porque. coisa. Não, é tão fácil. Mas voltando aos manuscritos. vamos já voltar temos aí. Eu te 13, amo, viu? 13 Voltando aos minutos, manuscritos. 13 minutos de quadro. A gente tá falando de manuscritos judaico-cristãos de novo, Isso. só que porque- não achados no Mar Morto. No Mar Morto, porque vocês não vão pro Mar Morto. Então, Não, nós não vamos. Mas vamos falar um pouco dessa história. Então explica pra Isso, gente então. do que Porque a assim, gente tá falando. né, a gente tá falando de manuscrito, ou seja, coisas escritas à mão. Uhum. E por que a gente vai falar de manuscritos judaicos e cristãos? Porque são os que eu entendo. Por É isso uma que a gente ótima não- justificativa. Faz né? A sentido. gente não vai falar de papiros mais antigos do Egito. Inclusive, sobre papiros, tem uma coisa muito interessante, que o papiro, a produção do papiro, ela era controlada pelo Estado egípcio, pelo menos ali, mais ou menos no que 500 antes da Era Comum, até Uhum. ali. Nessa época, com certeza, a produção de papiro era controlada pelo Estado egípcio. Então, para você comprar papiro, não era assim, qualquer pessoa faz papiro. Não era qualquer uma pessoa. lojinha, né? Não, era na lojinha. devia ter lojas Devia ter- mais controladas Mas, pelo Estado. Tá, era estatal, né? O Isso. fornecimento de papiro. E daí, por isso é relativamente curioso a gente encontrar textos judaicos escritos em papiro que Uhum. não estão no Egito, porque por que as pessoas estavam usando um material estrangeiro para escrever uma coisa nacional? Uhum. E daí isso tem questões que historiadores estudam, porque a gente se interessa por esse tipo de coisa. Basicamente, tudo que é esquisito a gente acha curioso. né? Uhum. Mas será que é por ausência de outro material? Então, pode ser, ou porque o outro material de escrever manuscrito na antiguidade é Pele. pele, Uhum. né? É couro de animal. Não é couro de animal, qualquer couro de animal, porque Não é qualquer isso... um que dá pra escrever. E a preparação para você poder escrever, para curtir, é diferente. Uhum. Porque, por exemplo, fazer sola de sapato, você precisa de uma coisa muito mais grosseira. Para fazer uma coisa que seja possível de escrever, um pergaminho, você vai precisar. Não é como se eu. Você precisa tratar ele de outro jeito. Não é como se eu soubesse fazer todo esse processo. Eu já vi. Você tem que esticar a pele de um jeito específico, tem que alisar ela de um jeito específico. Tem áreas do corpo que vão É isso ser que eu mais. ia falar. Tem, as costas do bicho é mais grossa, você vai usar Depende pra fazer do tamanho do bicho. Isso. Mas a idade do bicho, tem um monte de Tudo coisa. isso vai interferir. Você vai ter uns mais caros, uns mais baratos, Uhum. dependendo da qualidade.
Mas era uma coisa que tinha relativamente comum, assim. Então, papiro era estranho, porque o papiro era mais caro e mais estranho. Não, né, mas dá uma olhada. A maior parte dos pergaminhos podiam ser feitos com pele de porco. Os judeus não consumiam porco. Olha lá, tive a ideia agora. Pele de carneiro. É de carneiro? De cabrinhas, cabrito, não era de porco. E aí acabou, quebraram. Mas então, o papiro era feito de uma planta. Isso. E o pergaminho era feito da pele do cordeiro. Isso. Ok. E que é muito legal. Contextualizar. Isso. E é muito legal porque eu me acho assim, né? Tipo, eu falo, gente, eu consigo olhar pra uma coisa e saber se é pergaminho ou papiro. E parece muito impressionante. Mas aí, se vocês olharem, dá pra todo mundo saber. Não é nada tão difícil assim. Mas então podia levar os papiros pra fora do Egito? Podia. Não tinha um fiscal de alfândega você lá passa na alfândega e fala, não, esse aqui... Esse papiro aqui não. Podia levar. A questão era, se você tá escrevendo um documento religioso, um documento que é importante para sua religião, você vai escrever num material que é associado com outro povo, é estranho. Faz sentido. Então, por isso, provavelmente... Por isso é estranho quando a gente vê. A gente não tem uma explicação. Mas naquela época já não tinha... não, você tem razão, né? Porque quando você falou 500 antes da nossa contagem... Isso. Então já tinha toda a história do Êxodo. Você já tinha judeus no Egito. Já tinha... Você tinha comunidades judaicas no Egito, já. Só que eu tô falando especialmente dos manuscritos que são encontrados fora do Egito. Por isso que eu falei, manuscritos fora do Egito em papiro são estranhos. Eu sei isso. É porque às vezes, como eles têm a ideia do Êxodo, tal, não sei o quê... Alguém emprestou. Que tem toda essa coisa, que o Êxodo não foi, enfim... Não tem mais de um. É história, né? Whatever. Agora, talvez por eles terem colocado tanto peso, né, nessa novela do Êxodo, eles talvez pudessem, então... querer um papiro para tentar demonstrar a validade ou uma coisa assim? Não sei. Pode não ser sei. Alguma coisa assim? São teorias, assim. É só porque eu acho curioso falar isso porque a gente não tende a prestar tanto atenção no material das coisas, né? A gente presta atenção normalmente no texto. E daí, vou ensinar para vocês identificar, né? Para a próxima vez que a pessoa for no museu e ver um negócio, vocês vão saber se é papiro ou se é pergaminho. É muito fácil. Muito fácil, eu acho. Mas é porque o papiro é feito de planta. E ele é feito de uma planta que é fininha, que é amassada, né? E daí você coloca e você consegue ver no produto final as fibras correndo. E então, se você pega um negócio escrito, olha pra ele, você consegue ver fibras nele, compridas, um papiro. Caso você não consiga ver fibras e você veja poros, aí é pele, é couro. Claro que os poros são mais difíceis de ver. As fibras são bem mais fáceis. Os poros você tem que ampliar, ou tem que olhar com bastante cuidado, porque ele é bem lisinho, assim, ele é feito bem lisinho. Você tem um ou outro manuscrito encontrado em couro mais grosso na antiguidade? Tem, mas eles são mais raros. Inclusive, fica a dica para quem for comprar manuscritos antigos. Caso você comprar um manuscrito antigo e ele for de um couro muito grosseiro, a probabilidade dele ser uma falsificação é grande. Porque o que os falsificadores fazem hoje em dia? Aula de falsificação de manuscrito. Eles pegam... Aprenda a falsificar o seu próprio manuscrito. A gente teve um escândalo enorme. Masterclass de falsificação de manuscrito. História de falsificação de manuscrito, até já gravei no meu projeto, tem um sobre isso. Mas eles pegam porque eles têm... Se você testar com carbono 14... você vai precisar de um material antigo. Então, eles pegam, porque existem achados arqueológicos, tal, que não estão em museus necessariamente, sandália antiga, de 2000 anos atrás, e daí usa aquele couro, que é couro, e é um couro que se fizer o carbono 14 vai bater. Vai datar de 2000 anos. Isso, e daí eles usam, para fazer a tinta, materiais também, por exemplo, materiais também de sítios arqueológicos. E daí, com isso, é muito mais difícil de pegar. De um sítio arqueológico, vai usar alguma coisa assim pra fazer o material. Porque daí, se testarem, dependendo do teste, não dá pra pegar. Por isso que só o teste, inclusive, isso às vezes as pessoas falam, por que não faz um carbono 14? Tá? Porque nem sempre isso resolve o seu problema. Porque os falsificadores já pensaram nisso. Ju, coloca o relógio de volta pra gente, fazendo um favor. E nem tudo também dá pra fazer com carbono 14. Às vezes não dá. Às vezes o material não permite, ou a amostra não tem a quantidade necessária. E o carbono 14 destrói a amostra, né? Isso é uma coisa que as pessoas não você tem que destruir um pedaço, é verdade. Você tem que arrancar um pedaço. E hoje em dia já dá pra fazer com pedaços bem pequenos até, mas quando surgiu a tecnologia, precisava... Eu sei porque eles têm um... Não sei quantas gramas. Não lembro... tem um osso famoso de um... Nossa, super famoso, todo mundo sabe. Mas tem uma descoberta arqueológica do norte da Inglaterra
que eles destruíram um osso enorme para fazer o carbono 14, que hoje não precisaria, hoje seria só um pedacinho. E me bateu uma curiosidade. Os manuscritos chineses antigos eram feitos do quê? Era outra planta, né? Eu acho que é outra planta, eu não tenho certeza. Eu sei Também um pouco sobre o Japão, porque eles usam a entrecasca de uma planta para fazer um tipo de coisa. É um papiro também, né? Mas é a mesma tecnologia. Qual né? que Mas é porque a planta do papiro? a planta do papiro, ela não chama papiro? É papiro, eu acho. É o nome da planta. É mesmo? Eu acho que é. A palavra papel vem disso? Olha, Será? tá aí uma boa questão. Eu nunca pensei Faz nesse sentido, assunto. faz algum sentido. sentido. Papiro, ajudou a palavra papel. Mas quer ver uma coisa super... A coisa planta do interessante? papiro se chama Ciperus Papiros. Papiros. É papiro. Papiros. Ó, E quer é ver uma uma coisa... planta aquática da mesma família da tiririca. Da Você tiririca. conhece que são as plantinhas. E Deixa eu ver, deixa da eu mesma ver. família, É um provavelmente, matinho. do peri, né? É, provavelmente Parecido. sim. Algo parecido. Sim. Mas, ó, quer ver uma coisa muito interessante sobre o Japão e papéis ou similares, assim? Os ticunas, que são a etnia mais populosa do Brasil, indígena, né? Eles produzem o tururi, que é é tipo um papel também, uma coisa que eles usam pra fazer uma máscara numa festa e tal. E o processo de fazer é parecido com alguns processos de produção de uma coisa parecida de Okinawa. Que da hora, que legal. Porque eu conheci um moço que foi pra Okinawa, E e é ticuna, e daí eles a tiveram gente esse faz debate. assim também. Legal. Okinawa também tem uma história muito peculiar, né? Também, né? Eles, Porque- quase que o resto do Japão não considera eles japoneses, né? Porque se a gente for pegar papiro, esse papel que você falou, é uma maçaroca de planta, né? No fim das contas, o papel é uma maçaroca de planta amassadinha o mais fino possível, Isso. deixa pra secar e vira papiro, vira Então, papel. dois vira- povos desenvolveram um sistema parecido de fazer papel sem nunca terem se comunicado? Dois não, Aham. né? Até mais, Mais. né? Eu só vejo uma explicação. Alienígenas? É lógico, Alienígenas. é lógico. Curso Só de pode ser. desenho Só pode ser. Alienígena, pelo igual a Bilu pirâmide. de Orion. Só pode ser. Única Eu já te explicação. disse, essa explicação é muito boa. O que me incomoda é que eles pararam de ensinar as coisas pra gente pra roubar vaca e deitar mato. Eles pioraram em 3.000 anos. Antes eles construíam pirâmide, ensinavam a fazer papel, ensinavam a fazer um monte de coisa. Agora só só não ensina nada. Rouba vaca. Só rouba vaca. Não, rouba eles são vaca. Vaca e fazer protegendo- círculo no mato. Protegendo a gente do meteoro, não é isso? Não sabia. Eu acho que eles estão viciados em queijo Minas. Descobriram o que dá pra fazer com queijo. E tem que aí roubar o precisa mato das pra vacas. alimentar as vacas. É, E claramente. precisa de verdade. leite. Mas assim, a gente não vai chegar nunca nos papiros. Mas E vamos Orion aos papiros, 14, vamos aos papiros, vamos Queijo aos Minas papiros. é uma iguaria. Então, Eu já- Vamos lá tem aos duas papiros. descobertas que são muito interessantes no Egito. Uhum. E que os documentos provavelmente não estão no Egito, mas as descobertas foram no Egito. Aham. Tem os documentos mais novos, mas a descoberta mais antiga é a Guenizá do Cairo. Vocês sabem o que é uma Guenizá? Eu Ou uma não sei. Gueniza? Não. Tenho a Não? menor ideia. Então, nas sinagogas, quando você tem uma sinagoga, o que está escrito o nome de Deus, o tetragramaton, né? Quando ele está escrito no papel, você não pode só jogar ele fora. Então, esses papéis eles são colocados numa área que é chamada de Geniza, até o momento que eles vão ser propriamente enterrados, que é o destino correto que eles vão ser dados. Uhum. Então, as sinagogas tendem a ter um lugar de guardar papéis velhos que têm o nome de Deus, porque não pode jogar no lixo. Tá. Papéis velhos, papiros e manuscritos em geral. E isso é comum porque você usa no dia a dia e tal, e isso vai estragando, vai ficando velho, você precisa guardar em algum lugar. Lá por 1750, mais ou menos, um europeu, assim, que a galera de lá sabia que a Guinness existia, né? Uhum. Mas um europeu foi um dos primeiros a falar, eu esqueci o nome dele, se eu posso olhar, mas tem milhares. Ele olhou e falou, gente, olha só, essa Guinness tem umas coisas antigas, né? Essa Guinness aqui é antigona, puxa vida. Porque pra eles era lixo, mas pra gente é um arquivo arqueológico sensacional, esse descarte deles, né? Exato. Só que assim, normalmente eles vão enterrando isso de X em X tempo, não costuma Você vai ficar muito limpando. tempo. Você não guarda por muitos séculos. Só que aí no século XIX eles descobriram que essa Guinness específica, que é conhecido como a Guinness do Cairo, tinha manuscritos do século X ao XIV. mais Eram ou menos. acumuladores. Acumulador. Não, mas eles acumularam do século X ao século Nunca XIV. enterraram, nunca Ah, descartaram. só 400 Só anos, tá 400. bom. Por algum 400. motivo, e por algum motivo, tipo, Funcionário se eu não me engano, preguiçoso. Funcionário preguiçoso. se eu não me engano, acho que alguém construiu uma parede e tal. E ficou lá meio esquecido. Assim, eles sabiam que tinha aquela sala, mas ninguém ligava. Aí Ficou lá. jogava lá. Aí Não, tinha mais coisa, eles jogava lá. pararam depois de um tempo. Então tinha coisas do século X Lotou. ao XIV.
ficou lá. Aí o cara vai achar em Caramba. 1700, ele acha 300 anos não fizeram isso. É isso. Aí ele olhou e falou, tem algo aqui, mas Aham. não falou tanto. Aí tiveram 2 escocesas. Nessa época, isso é 1850 já, eu acho. Elas não podiam fazer universidade, né? Porque mulheres não podiam se graduar na Inglaterra, nem na Escócia. E elas era eram... um país incrível. Esses lugares avançados. É muito civilizado. Muito civilizado, né? Então, essas 2 irmãs, elas hoje em dia são reconhecidas como pessoas que fizeram descobertas arqueológicas e tal. Elas provavelmente eram acadêmicas, mas elas não tinham como ter o papel. Uhum. Não tinha papel. Isso. E elas foram visitar o Cairo. É muito século XIX Europa, né? Tipo, foram passear no Egito e conhecer e tal. E elas pegaram alguns desses Afinal, o Egito manuscritos. era da Inglaterra, né? Exatamente. É. Aí pegaram alguns desses manuscritos e levaram pra um amigo delas. Ah, não. Acho que nessa época o Egito era Império Otomano, né? Era Império Otomano Era ainda? Império Otomano, acho que é. Mas eles passeavam bastante por lá. Sim. Aí elas pegaram e levaram pro amigo delas, eu acho que em Cambridge. Ele analisou e falou, caraca, isso daqui é muito interessante, esses manuscritos são muito interessantes. E a partir daí começaram a estudar e espalharam esses manuscritos. Então eles estão espalhados por diversas bibliotecas e tal. São conhecidos como os manuscritos da Geniza do Cairo. É fascinante porque, como eu falei, são tudo que tem o nome de Deus. Certo? Certo. Então isso inclui textos religiosos, mas isso inclui contratos, isso inclui legal. certidões de casamento, isso inclui... Porque basicamente tudo isso começava com o nome de Deus. Então a gente tem aí um arquivo fantástico sobre o Mediterrâneo no século X ao século Que conta a XIV. história do Mediterrâneo. Que muito inclui, louco. tipo, quem casou com quem, inclui venda, inclui um monte de coisa. E as fotos da Geniza do Cairo são muito legais, porque é um caos, assim. Porque era uma sala de descarte, não era uma sim, sala pra guardar. Tudo coisa. não era uma biblioteca toda arrumadinha. Não era. O objetivo era jogar fora aquilo. E daí ficou lá. Então, eu acho essa uma das histórias mais legais de manuscritos. Porque, né, você encontra, de repente, século XIV, 1300, a gente vai aí quase 600 anos depois, você encontra um grupo de manuscritos. É um tesouro para um historiador, assim, sim. né? Mas o Egito Antigo já tinha sido extinto aí, né? Do ano 1000 Não, pra o cima. Egito Antigo já tinha existido há muito tempo. O Egito, esse é o Egito da Idade Média, né? O Egito medieval Eu já. achei que a gente podia ter encontrado um manuscrito do Egito Antigo. A gente encontrou esses, mas aí foi em tumbas, né? Mas isso é interessante, era o sim. califado, né? Na Era. época do califado, né? Que isso. tinha Já era Andaluzia lá, que os muçulmanos tinham Isso, invadido. é do período do califado. Então é interessante, né? Porque nessa época você não tinha tantos atritos entre muçulmanos e judeus, né? Não. Eles tinham até um certo suporte, né? Os cristãos é que matavam os judeus. E ainda assim, mas ainda assim, porque tem os momentos de guerra e tal, mas a gente tem mais de uma narrativa de viagem de judeus e de cristãos, etc., que viajavam. Eu acho muito bom que as pessoas acham que na Idade Média ninguém viajava, né? E você tem vários relatos de viajantes que iam da Espanha pro Egito, voltavam, faziam todos esses passeios. Deixa eu te perguntar isso. Marco Polo. Então, mas Que viu o dinossauro puxando carroça na China. Exato. Pô. Isso faz tempo, hein? Que viu o passarinho carregando o elefante e sai Isso voando. faz tempo. Peraí, vocês estão dizendo que vocês não acreditam nessas narrativas? Não, a gente tá dizendo que a gente Ah, acredita, Marco Polo obviamente. narrava a realidade com Chega a estar nervoso. uma acuidade lógico. extraordinária. O que eu ia te perguntar em relação a isso das viagens eu sempre soube que as viagens existiam, tem relatos Sim. de muito tempo das viagens acontecendo, 2000 anos, as pessoas viajavam. Mas o conceito de férias é ligado ao catolicismo. O conceito de férias é recente. Não o conceito de viagem. Não, isso. As pessoas ideia viajavam por outras negócio, formas. por outras formas e outras razões. Pra fazer peregrinação. Pra fazer estudos, pra ir atrás das coisas. Agora, o conceito de férias que é recente. Na verdade, né? o conceito de turismo, né? De turismo, de ampliando de a ideia de turismo, eu acho que não... As pessoas já viajavam pra conhecer outros lugares. A gente vai ter que definir melhor férias e turismo pra gente poder fazer essas afirmações. Mas viajavam, tipo, viajar pra um lugar pra não fazer nada. Aí é ser rico. Aí é só ser... os ricos sempre fizeram, Sempre isso, fizeram né? isso, mas Sempre, né? É verdade. É tanto que lá pelos 1600, os ricos da França vão inventar toda a coisa que a gente chama de etiqueta
só pra Porque eles mostrar... estavam sem nada pra fazer. Não, é porque eles precisavam mostrar claramente que eles eram ricos. Ah, É a arte de não fazer nada. Sim. então, É ostensivamente não fazer é nada. mostrar Então que não vou- tem nada pra fazer é prolixa. Isso. É a maneira prolixa de mostrar que você não tem nada pra fazer. Então eu vou mudar a minha frase. Ah, O direito de não fazer nada é fruto do surgimento das férias do capitalismo pro pobre. Pro rico, isso sempre existiu. O rei já coçava o saco há muito assim, tempo sem fazer nada. e esse tema é super espinhoso, né? Porque existem várias pessoas que acham, é possível que os camponeses da Idade Média trabalhassem menos Sim, do sim, que a sim, gente sim. trabalha Você hoje. já ouvi falar disso. Só que é difícil comprovar 100% essas Uhum. questões, mas o que a gente sabe é que as pessoas não trabalhavam em dias religiosos, você Sim. está trabalhando no campo, o ritmo de trabalho no campo é muito puxado, mas ele é diferente do muito puxado da cidade, né? Porque ele não dúvida. tem o horário É. é diferente, tem a ver com Mas sol, tem a ver Talvez um pequeno agricultor hoje trabalhe o mesmo tanto que um agricultor da Idade Média. com... Talvez, Porque, assim, talvez menos até por causa de equipamentos melhores, vai saber. não sei, porque eles tinham muitos... As coisas dos dias santos eram muito sérias, então ninguém trabalhava em dia santo. E você tinha uma coisa mais comunitária em várias Uhum. questões, né? E você tinha os dias de trabalho compulsório para o seu senhor, mas esse trabalho compulsório ele era feito em conjunto e tal. Olha a gente falando da Idade Média, que maravilha. Manuscrito, quem liga para manuscrito? Vamos falar da Idade Não, Média. mas é porque... Mas é a- interessante. bom, tá, ok, Sim. não vamos Vamos puxar. voltar, a gente Mas grava. enfim, estávamos falando de Idade Média, Não, mas eram manuscritos medievais. Ah, eram era manuscritos medievais. medievais só que no outro lado do Isso, Mediterrâneo. no Cairo. Não, é É. muito louco imaginar isso, porque a gente tava falando, como você estava dizendo, numa época em que o Egito ele era muçulmano, Da vamos parte dizer assim. do Uhum, califado. de Uma controle. parte do tinha um controle, mas você tem Tem uma comunidades uma judaicas. comunidade judaica lá dentro e acontecendo com um prédio, Sim. com estrutura, aparentemente vivendo. Sim, Aliás, você tem na bastante. sociedade. Bom, nesse período você tem também comunidade judaica na Europa bem grande, né? Que você tem ali tanto Portugal quanto Espanha. Mas é que e- isso vai contra os nossos São preconceitos, inclusive, de sefarditas, né? entender Sim. como o mundo funciona, né? Não, a própria ideia de Idade Média é uma ideia torta, porque ela só se encaixa à Europa, né? Aham. Em nenhum outro lugar a divisão A Idade China Média e tal não funciona. Interessa, né? E ao mesmo Os tempo. astecas não estavam preocupados. Vocês lembram um tempo atrás que uma pessoa foi num podcast e falou que o sonho dela era viver na Idade Média porque todo mundo era cristão? E eu Eu acho. não fiquei sabendo disso. Essa fala- Deve ser um gênio. Eu usava muito em sala de aula essa fala, porque é muito genial, porque é isso. São várias questões ruins. E eu não tô aqui nem pra falar mal da Idade Média, só pra falar Não, mal você da tá Idade falando mal Média. da pessoa que dessa falou pessoa. É. Porque. Deixa eu imaginar. Ah. Quem é um gordinho rico? Não, era uma moça. Não, Era uma moça, era uma Tá, moça. então eu Era tava uma moça. imaginando que era outra pessoa. Eu não tá sei bom. quem. Continua, depois eu vou fazer Aí- comentário. É. Pois é, não, isso que ela falava, porque a Idade Média era cristã. Eu pensei, mas qual parte da Idade Média? Porque o mundo na Idade Média era cristão. Eu falei, o mundo, Que né? mundo, né? Que mundo? Porque assim, primeiro, só era cristão na Europa, praticamente. Tudo É. bem, tem um pouquinho pra cá Mundo também, na Europa. Etiópia e tal, mas assim, Uhum. né, só, É. só ali. E só um pedacinho da Europa, E né? a maior parte da Europa não era cristã, porque toda a Península Ibérica, claro que tem cristãos morando lá, mas ela é de maioria muçulmana. Aham. A Os Grã-Bretanha não é cristã nesse período, são saxões e tudo mais. Os vikings, os povos nórdicos não são cristãos. O único momento. E toda a parte eslava também não é cristã. Ou seja, nem a Europa é cristã. Ou seja, Ainda não tinham É, cristianizado lá aquela região não, lá, não? a parte eslava, o czar deles, se eu não me engano, Vladimir, ele se converte ao cristianismo em 998 ou 99, a gente não tem certeza historicamente. E eu adoro não ter certeza por um ano, porque eu acho muito engraçado. É muito tipo, preciso, né? E é muito bom porque ele se converte ao cristianismo do Oriente, porque o cristianismo de Roma não valia nada nessa época. Sim. O cristianismo que bombava era do Oriente. Então ele se converte ao cristianismo oriental como uma questão política também. Só que a gente tem que lembrar que entre o rei se converter e a população inteira se converter, aí vai pelo menos 200 anos Aham. de processo de conversão. Então, não dá pra dizer que a Europa era cristã na E Idade o que eu Média. acho maravilhoso, é isso que Nem que você o mundo. trouxe uma vez, eu tava vendo, já faço a relação. Um entrevistador negro nos Estados Unidos, ele chega pra um dos caras, um seguidores do Trump, e fala assim, esse Make America Great Again, e o cara também é uma pessoa negra que tá sendo entrevistada. Uhum. Qual época que você tá falando da America Great? Aí o cara fala assim, sei lá, 1950, no pós-guerra. Aí o cara olha e fala assim, oi,
você queria ser uma pessoa preta nos Estados Unidos em 1950? Aí o cara olha e fala, veja, mano, você não podia entrar no mesmo ônibus que as pessoas, não podia usar o mesmo banheiro. Uma mulher falando que queria viver em 1900, pra mim, cai um pouquinho na mesma lógica, assim, de como mulheres são tratadas ao longo da história, mas que essa também não era uma boa época. Nem 1900, não, 900, quer dizer. 900. É que eu falei errado. Dependendo da região era até melhor. Dependendo da região era até melhor. Também. É verdade. Mas, pois é. É que hoje Mas ela... no cristianismo em 900... É que hoje ela vive da forma como a mulher vivia na Idade Média. E ela gosta de viver assim hoje. Entendi. Não vive? Não vive? Entendi. Não vive? Mas a gente ia falar de 2 manuscritos. Isso. Então eu vou contar uma outra história rapidinho Boa. de como que outros manuscritos foram encontrados também lá no Egito. No caso, numa outra cidade chamada Nag Hammadi. E esse tem uma historinha por trás da descoberta. 2 irmãos. E daí a história varia com uma certa, né? Rômulo e Rêmulo. Novela da Record. Isso. Eles tinham uma briga de família. E daí, por isso, eles estavam tentando achar uma terra mais nova, uma terra melhor para plantar. E daí eles cavaram no lugar que aconteceu ser um cemitério. E daí eles acharam um jarro. Isso no Egito. Isso, em Nag Hammadi. Bom, eu imagino que você tentar ir para qualquer lugar lá no Egito, a chance de achar um cemitério seja meio grande, não? E daí eles cavam e acham um jarro. Aí, teoricamente, eles não têm coragem de abrir o jarro, porque o jarro podia ter alguma maldição, mas a mãe deles abre e queima alguns dos manuscritos que estão lá dentro, porque tem versões que dizem que é porque ela achou que eles eram amaldiçoados, tem versões que é porque estava faltando lenha. Temos aí versões. O fato é que Sherazade diz em 1001 Noites. O fato é que os manuscritos de Nag Hammadi são muito interessantes. Eles são manuscritos cristãos do século IV. Caramba. Então, né? Eles compreendem, na verdade, hoje um grupo maior de manuscritos, não só esses que estavam nesse jarro original. E por que eu falei que é uma história? Porque vários acadêmicos hoje acham que, na verdade, eles eram ladrões de túmulo profissionais. Que eles acharam. Acharam no cemitério. Sem querer. Nunca foi por querer. E daí depois tentaram vender e tal. E isso é um pouco controverso, né? Assim, não dá pra ter certeza. Não. Diga. É que há 300 depois de Cristo no Egito, o cristianismo tinha acabado de chegar no poder, praticamente. E não é nem no poder. Esses são textos apócrifos, a maior parte deles. Que da hora. Que mostra muito pra gente justamente essa relação de que nesse período a gente não tem um cânon definido ainda. Não é ainda não cristianismo, teve, né? Não é um cristianismo e ainda não teve o concílio para decidir quais os livros que vão estar, que são os originais, os oficiais. Então você tem uma circulação de livros muito maior e de textos muito maior. Então você tem aí, por exemplo, o Evangelho de Tomé, dentre esses textos, tem vários manuscritos que estão ali, que são esses textos de Nag Hammadi. Eles são muito interessantes, o conteúdo deles é muito interessante. E ainda tem mais uma mistura, porque a gente coloca o Jung junto. Jung? Porque esses manuscritos, o pessoal tá tentando vender manuscrito, não conseguia vender. E daí o pessoal comprou o manuscrito do Instituto do Jung, comprou um dos manuscritos pro Jung. Mas isso aconteceu agora. Isso, a descoberta dos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50. Olha. Aí compraram e deram pro Jung, e daí o Jung ficou com o manuscrito. E quando ele morreu, deu uma treta enorme pra saber de quem que era o manuscrito, quem que ia estudar o manuscrito e etc. Hoje em dia a gente já sabe, né? Já foi estudado o manuscrito. Mas é fascinante, porque você tem, então... se eu não me engano, os manuscritos de Nag Hammadi estão em copta, que daí já é... Ai, meu Deus. Não, tudo bem. Tá. Que já é um egípcio já do século II, III, enfim. E eles têm, então, evangelhos e textos apócrifos e textos super interessantes. Eu acho... que tem uma parte da infância de Jesus nesses textos. Sei. Acho muito legal esses tem apócrifos. o evangelho da infância, né? Mas, Tupá, deixa eu fazer uma pergunta técnica para você. O pessoal da arqueologia aqui do Brasil trabalha principalmente com... claro, tem a arqueologia de períodos coloniais, tal, não sei o quê, mas a arqueologia indígena, você está trabalhando com povos ágrafos, né? Então, você não tem escrita. E, cara, trabalhar, assim, eu não fui em campo com eles, mas é muito puxado,
Porque você tirou uma ponta de flecha do lugar, você estragou o negócio, você tirou informação ali que você perdeu. E você fala, não, mas a inclinação que a ponta da flecha tá em relação ao carvão do negócio, tudo isso é importante, né? Porque você tem pouca informação para trabalhar, então qualquer informação é informação. Eu acho que eu até sei onde você vai. Esses manuscritos, cara, o pessoal fez um oba-oba com eles. Pega, tira, dá pro Jung, dá pro Jung, leva o vaso, põe não sei o quê. Dá pra mãe, a mãe queima. Não, peraí, me dá isso aqui. Usa o vaso, tira o manuscrito. Isso, esse vaso é bonito. Vou mijar em cima. Acabou o papel. Tipo, cara, rolou uma zona com tudo isso. Tipo... Só o nariz. O quanto disso não bagunçou uma série de informações a ponto de você, sabe, tipo, de você chegar e falar assim, por que mexeu? Né? O quanto disso daí não teve de perda de informação sobre coisas, talvez até pedaços escritos, né? Sim. Perderam... Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo ao meu mundo. Nada faz sentido. Esse problema é um problema muito sério. Até porque a gente está falando de arqueologia dos anos 40, anos 50, que não tinha desenvolvido ainda. Eu estava numa conferência e eles estavam falando sobre as moedas encontradas em Curanda. E no caso não é no Egito, no caso é na Cisjordânia. E daí, qual que é o problema? Hoje em dia, a arqueologia separa por substratos, certo? As descobertas. Sim. Quando aquilo foi escavado, não era assim. O cara cavava tudo. Era cavado por lugar. Então, tipo, isso aqui é o que foi encontrado no lugar X. Meu Deus, misturava tudo. Nossa, é o que o professor conhecido meu de tafonomia, né, o Marcelo Simões, ele falava que você tem que sempre preocupar com o time average, né? Que é mistureba de tempo, né? Então, ele falava, o time averagem. O nível de time averagem disso aqui é muito grande. Você pega a moeda de 200 anos e mistura com 1000 anos, que tá lá embaixo. Então, pra muita coisa a gente provavelmente nunca vai saber, justamente porque isso foi... Não só isso foi escavado à moda caralha, como você tem uma corrida nas épocas dessas descobertas de um monte de gente. Tem vários livros de pesquisadores que estavam lá nas descobertas contando que você saía e você via tipo uma poeira. Daí você falava, caraca, tem carro em tal lugar. E daí saia a galera desesperada pra tentar chegar antes, pra pegar mais manuscrito antes. Então, tipo, técnica de escavação... E aí pega e separa tudo, vai um pra cada canto, você não sabe o que é do quê. Na paleontologia a gente tem um efeito, no estudo de tafonomia, né? Que é tudo que pode acontecer com aquele bicho depois que ele fossilizou, né? E aí, quer dizer, na verdade, durante todo o período, né? Desde que ele morreu até ele ser encontrado, né? E levado para o museu. E existe um pedaço da tafonomia que foi estudado, que era o efeito Ford. O efeito Ford é porque, na época, as picapes que o pessoal usava eram da Ford, e a galera jogava na caçamba, e até chegar no museu, tipo, tinha quebrado, saindo tudo do lugar e tal. Então o pessoal falou, nós temos que nos preocupar com o transporte também. O pessoal tava aprendendo, né? Chegava um monte de coisa moída. Os manuscritos do Mar Morto, vários deles foram colocados entre placas de vidro no começo, como forma de conservação. Você colocar um pedaço de couro entre placas de vidro é uma ideia muito ruim. Porque se você entra qualquer umidade ali, aquilo vira uma cola. Nunca mais você separa esses negócios. E fora que dá uma diluída e tal. Você pode ver foto, gruda no vidro e tal. Eu também... eu vou ser um pouco condescendente com aquele pessoal. Não, mas eu sou totalmente. Eles estavam fazendo o que dava pra fazer. Eu não vou... Tem vários fósseis que você vai estudar em coleções antigas que os caras grudavam os pedaços com laca. Eles não tinham direito... Como fazer uma preparação mais fina, tal, não sei o que, grudava com laca. Mano, hoje tá tendo um trabalho de vários curadores de remoção dessa laca da melhor maneira possível, que é um puta trabalho complicado, porque aquilo ali é um durepox, aquele negócio. Você não solta, né? Mas é a mesma coisa. Os manuscritos do Mar Morto mesmo... até você consegue achar foto do pessoal trabalhando na remoção dos durex que usaram no começo pra grudar os pedaços. Gente. Mas
É isso, nunca tinha se encontrado isso. A galera tava trabalhando no melhor que eles conseguiam. O Eu cara não pensa, acho. colocar no vidro é a melhor ideia que ele tem no momento. Isso, eu não. Quando eu falo essas Sim. histórias, não é pra falar mal do pessoal, assim. Eu tenho várias críticas ao pessoal, mas essas daí não. Até Tanto porque muito esse cata de planta é feito assim. Sim. Os caras devem ter pensado que seria alguma coisa talvez similar. Ah, é papiro, é feito de planta. A gente faz esse cata Ou de planta. planta prensando. Vamos prensar essa merda. Não, e daí o vidro mantém esticadinho, você mantém a visualização. Sim, Eu os não dois acho que é lados. uma ideia Faz tão todo ruim. sentido sem considerar a parte É. de grudar, né? Faz todo sentido você Eu acho encontrar. que a emoção que dá quando você encontra um apócrifo é a mesma emoção que deve dar, por exemplo, você viu que encontraram um episódio perdido do Chaves. E aí você fala, uau! Eu nunca achei que existiria mais um episódio perdido. Cara, É a genial. mesma coisa. É. É a mesma coisa. Ah, mas esse vale menos, esse vale mais, mas é Chaves. Não, Tipo e- assim, e você viu que- e você- Jesus, a história, é Deus, assim, porque um grupo de homens falaram, esses são os principais, não invalida historicamente os outros. Exato. Não, Então os apócrifos têm uma riqueza histórica absurda. E você viu que era o episódio do extrato de energia volátil, só que com um final diferente. Era o seu Madruga que saía voando. Cara, era muito legal. A maneira como terminava o episódio. Era Chegamos a diferente. uma conclusão, então, aqui no final desse vídeo, isso. que Jesus é igual a Chaves. Se você gostou Tão do vídeo de emocionante hoje, quanto, pelo se você menos. gostou do vídeo de hoje, Mas Chaves é mais deixa seu- engraçado. Chaves é mais engraçado. Talvez. Não, É. a Bíblia tem cenas muito legais, mas Chaves é... Mas daí a gente pode incluir os apócrifos que a gente ganha uma Aquele- Você ganha mais. camada, você ganha camada. Tomé foi muito criativo. Também, É, também. Ele É botou isso. uma Então- ação. Tinha um site bem. O pessoal Pudim.com. hoje seria. Nossa, não, o primeiro. Hoje seria politicamente incorreto, talvez desse algum problema, mas era um site muito antigo que chamava A Bíblia Sacaneada. Que os caras pegavam, contavam a Bíblia inteira. O cara parou, acho que no fim do Pentateuco. Depois ele não teve mais paciência. Porque é grande. Mas o cara contava a Bíblia inteira de um jeito cômico, né? Algumas piadas eram meio forçadas, umas coisas eram meio assim. Chega uma hora que um pedaço da Bíblia é tão chato pra você inventar piada disso é difícil. Mas tinha uma parte, acho que no Êxodo, não lembro agora, que Deus tá sendo muito agressivo, né, com os judeus, alguma coisa assim. E aí chega e fala assim, pô, Deus, aí não. Né? Que ele chega e faz mais um coisinha, ele fala, pô, Deus, aí não. Aí tinha um asterisco. Aí o asterisco estava assim, este versículo especificamente nós não sacaneamos, pode conferir, é isso mesmo. Aí você chega, vai lá e fala, peraí, Deus, aí não. Tá escrito isso lá. Aí não dá. Cara, eu falei muito, cara. Aí não. Meu Deus do céu. Gente, o papo foi ótimo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Não esquece, se quiser viajar pro Egito com a gente, Aham. clica no link que tá aqui embaixo. Exatamente. Dá uma olhadinha E lá. se você quiser ouvir mais da Tupá, sem a gente atrapalhar? Vai ter surpresa. Vai ter. Onde a gente encontra? Então, vocês Ah. me ouvem num negócio só meu. Mentira, eu tenho convidados também. Mas basicamente é seu. É meu mundinho. Chama Uma Tupá no Tempo. Boa! Justamente um podcast, dá pra ouvir e dá pra ver, porque eu sou jovem e agora tem podcast no YouTube. Boa! Então, você está inaugurando um podcast seu. Isso. Sabe Que onde é produzido? chique. Sabe onde é produzido? Aonde, Emílio? Aqui na TocaCast, Carlos. Aqui. Olha aqui, é nepotismo isso aí. Nepotismo, nepotismo. Tem data pra Não. estreia? Não! Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois. Esse vídeo é temporal. Quando lançar o seu podcast, a gente bota na descrição. Isso, perfeito. Pra pessoa acessar. Exato. Quem Sabe o que sabe é já melhor? estará lançado quando esse vídeo sair. E É sabe isso. o que é melhor? São 2 podcasts aqui nesta casa aqui que estão presentes nesse estúdio agora. Neste né? ambiente. Então, e aí você pode ver o nosso e o podcast da Tupá sem entrar em guerra. Meu Deus. Gente, clica no link. Isso. Opa, obrigado demais Muito por ter vindo obrigada, aqui. gente. Beijo pra todo Não, mundo. Antes. Manuscritos. Aê! Porra! Eu tinha que conseguir. Merece seu like. Eu tinha que E conseguir. deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? É questão de Congratulations. honra. Congratulations. Inscritos. Boa, Obrigado, Carlos gente. Ruas. Muito bom. Beijo. Falou. Falou. Tchau. Falamos loucamente, né? Excelente. Tá ótimo. Sabe o que me mandaram mensagem essa semana na live?